Alexander de Almeida, o rei do camarote. O empresário que ficou famoso em 2013 por gastar R$ 50 mil em uma única noite na balada. E também pelos 10 mandamentos que transformam uma pessoa em um rei do camarote. Eu aposto que você lembra dos memes e das histórias que surgiram na época. Mas vem cá. Você sabe o que aconteceu com o cara depois daquela fama repentina? Pois hoje, eu, Ivan Lima, vou te contar por onde ele anda. A história explodiu quando a revista Veja São Paulo publicou um vídeo no YouTube com o empresário Alexander de Almeida, na época com 39 anos, falando os curiosos 10 mandamentos do rei do camarote. E você encontrava de tudo entre os itens essenciais para arrasar na balada. Roupas de grife, carrão, serviço exclusivo dentro do camarote, seguranças, champanhe, celebridades, um perfil no Instagram para ostentar as coisas e por aí vai. Na época, surgiram muitos boatos de que a história de Alexander era fake, de que não passava de uma brincadeira do antigo programa Pânico, ou mesmo que era apenas uma história aleatória. Só que o que muita gente não tinha se dado conta era de que o vídeo veio acompanhado de uma reportagem na versão física da revista. E bem na capa estava o próprio rei do camarote, com destaque para as extravagâncias da majestade. R$ 50 mil gastos em uma noite. A reportagem até explicou o motivo da conta caríssima. Anote aí: 60 garrafas de champanhe Perrier Jouet, dezenas de latas de Red Bull, 6 garrafas de vodka Absolut Flex e 5 garrafas de champanhe Cristal. O valor assusta, mas não tanto quanto o valor final que o empresário costumava pagar em apenas um mês: R$ 300 mil. Memes e perfis falsos em redes sociais foram criados depois do lançamento do vídeo e da reportagem. A palavra camarote foi uma das mais faladas no Twitter. E a frase agregar valor ao camarote se tornou comum na internet. E em meio às polêmicas envolvendo a veracidade das informações e os contratempos que Alexander de Almeida passou, depois que a notícia se espalhou, muitas pessoas perderam os detalhes do que motivou a reportagem. E calma que eu já te falo desses contratempos. De acordo com a reportagem da Veja, a ideia inicial surgiu durante a produção de outra reportagem, que falava sobre o empoderamento de mulheres que não queriam namorar. Durante a apuração das informações, várias pessoas entrevistadas mencionaram caras que pagam bebidas para outras pessoas em baladas. Uma coisa levou a outra, até que o cerco começou a se fechar em cima dos caras que gastavam uma grana alta em camarotes nas baladas de São Paulo. A reportagem menciona pessoas que gastavam R$ 150 mil em festas a cada mês. E, ao que parece, o nome de Alexander foi mencionado algumas vezes pelas noites da cidade. Empresário, dono de uma Ferrari 458, sempre com 2 seguranças ao lado. Informações apuradas, reportagem lançada, começou o alvoroço. Em novembro de 2013, o apelido Rei do Camarote foi um dos mais buscados no Google e o vídeo da Veja não só explodiu de visualizações, como ganhou prêmios. Para você ter uma ideia, até a produção dessa pauta, o vídeo contava com 9,4 milhões de visualizações. Não há dúvidas de que o que foi falado era verdade. Isso porque a apuração não só verificou de onde vinha o dinheiro dos entrevistados nas reportagens, mas também confirmou as empresas envolvidas. Alexander de Almeida é proprietário de uma empresa despachante, a organização e assessoria em despachos 3A Limitada, que trabalha
para alguns bancos com a administração da frota de veículos que são recuperados de indivíduos inadimplentes. Fato é que o dinheiro não era o problema de Alexander. E ele ficou bastante assustado com toda a repercussão da história, a ponto dele receber ligações com críticas e perder alguns negócios. Com medo de ser sequestrado, ele chegou a comprar 2 carros blindados pouco tempo depois. Só que os carros não resolveriam todos os problemas, como a questão do assédio que ele começou a receber por causa da imprensa. Ele até teria recebido uma dica de uma empresa de marketing sobre a situação. A resposta era simples: sumir do mapa. Os programas humorísticos da TV também não pegaram leve, e Alexander evitou frequentar algumas baladas com medo do assédio que poderia sofrer. Nessa época, ele deu uma entrevista para a Rádio Bandeirantes, dando a entender que essa história do Rei do Camarote não era real, que era apenas uma brincadeira e que algo mais estaria vindo por aí. Na ocasião, ele nem mesmo confirmou o próprio nome, dizendo que poderia representar 1000 coisas na história. Uma decisão que, muito provavelmente, estava ligada com toda a repercussão que ele recebeu. Pouco tempo antes, Alexander tinha deletado o próprio Instagram por, como ele mesmo disse na época, não aguentar mais ser zoado. Vale lembrar que um perfil no Instagram era um dos 10 mandamentos que ele pontuou no vídeo da Veja. Em questão de semanas, os seguidores de Alexander aumentaram de 800 para cerca de 4.500. Tamanha atenção fez com que ele ficasse com receio de ser fiscalizado pelo imposto de renda. Afinal, de onde vinha tanto dinheiro que ele conseguia gastar 50 mil em uma noite? E acabou que certas informações foram reveladas na época. Uma delas saiu no Diário Oficial e indicava que o Rei do Camarote estaria devendo 55 mil reais de IPTU, pouco mais do que ele gastou em uma noite de balada. Vasculhando mais a fundo a vida dele, o G1 trouxe à tona que o cara ainda tinha 2 boletins de ocorrência arquivados na 5ª Delegacia de Defesa da Mulher, que fica na zona leste de São Paulo. Um em 2008 e outro em 2011. Os documentos o citavam como suspeito de agressão, sendo que o primeiro teria sido contra a filha dele, que na época era adolescente, e o segundo contra sua, então, esposa. Mas o caso não deu em nada. Mesmo que ele tenha sido indiciado por violência doméstica, injúria, ameaça e lesão corporal. Ao que parece, as pessoas que o denunciaram não realizaram uma representação contra Alexander, o que fez com que ele não precisasse responder pelas acusações na justiça. Nós não vamos dar detalhes sobre os relatos presentes nos boletins de ocorrência. Mas caso você queira se aprofundar no caso, uma pesquisa rápida na internet vai te mostrar algumas matérias. O susto de toda a situação foi tão grande que Alexander demorou cerca de 1 ano para retomar a rotina de Rei do Camarote. Ainda assim, mesmo sendo visto em viagens e espaços VIPs de festas, foi só em 2015 que a mídia voltou a atenção para ele de novo. Isso porque os jornais publicaram uma notícia sobre uma lancha avaliada em 11 milhões de reais que pegou fogo no litoral de São Paulo. E adivinha, de quem era essa lancha? Do Rei do Camarote em pessoa. Essa informação meio que confirmou as suspeitas de que Alexander, de fato, tinha uma boa quantia em dinheiro. A título de curiosidade, a lancha havia sido batizada de Permesso. Tinha 23 metros de comprimento e comportava 19 pessoas. Lembra qual o valor estimado para a embarcação? Deixa eu repetir. 11 milhões de reais. Na época, ele se manteve longe da mídia mais uma vez. Só que os holofotes se voltaram para ele no ano seguinte. Em 2016, quando Alexander postou algumas fotos ostentando riquezas e ao lado de alguns famosos, como o cantor Naldo. Na mesma época, o Rei do Camarote chegou a se filiar ao então Partido Trabalhista Nacional, hoje conhecido como
Podemos. As notícias apontavam que ele fazia parte dos planos de uma deputada estadual que queria eleger 2 vereadores. Só que, devido à pressão da família, Alexander acabou desistindo da ideia. De lá para cá, o rei do camarote decidiu se manter longe da ostentação pública, provavelmente se dedicando aos seus negócios e aos gostos peculiares. Tem algum outro famoso que você gostaria de saber por onde anda? Então deixa aqui nos comentários que vamos tentar trazer para o canal, tá bom? Um forte abraço e até a próxima. Tchau!